Olá, queridos. Meu nome é Miriam. Hoje eu vou introduzir os conceitos de transitividade verbal. A transitividade ela é uma relação entre o verbo e os outros termos da oração. Existe o verbo intransitivo, o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto e o verbo bitransitivo, que ele tem duas transitividades. O termo transitividade vem de trânsito, continuidade. Por exemplo, nas frases que estão na tela, ele não viajou, né? Se interromper a frase no verbo, ela não tem relação com o complemento, né? Ela não exige nada além desse verbo. Então, esse verbo se complementa, né? Ele não precisa de trânsito, ele não transita. Ele não transita, por isso ele é intransitivo. O enunciado encerra no próprio verbo. E aí, na segunda frase, né, a gente analisando, se a gente parar no verbo, se a gente suspender, interromper a oração no verbo, ela vai precisar de um complemento. Por exemplo, olha, ele comprou o pote, né? Aí, se a gente interrompesse no verbo, ele ficaria com sentido incompleto, né? Ele comprou o quê? Né? Como que você identificaria o que ele comprou? Ele comprou o quê? Então, precisaria complementar, precisaria transitar, né? Dar uma continuidade para a oração. Isso significa que o verbo precisa de complemento, por isso esse verbo é transitivo, né? E ele precisa de complemento para o seu sentido ficar completo. E por que ele é transitivo direto? Olha, a relação do verbo com o seu complemento vai se dar de forma direta, né? Ele comprou o pote. Se a frase for interrompida em comprou, a gente vai ter a pergunta para fazer. Ele comprou o quê? Né? E aí, ele comprou o copo, né? Então, não tem preposição, nessa resposta, nessa pergunta. Ele comprou o quê? Né? Então, como não tem preposição, significa que a relação com o seu complemento, a relação do verbo com o seu complemento será direta. Ou seja, sempre que a pergunta a se fazer para o verbo for o quê, essa relação vai ser direta, porque é um verbo transitivo e direto. E aí, a análise da oração, da terceira oração aí, ele necessita de amor, né? Então, a gente pode perceber que é um verbo que precisa também de transitividade. Se você perguntar, ele necessita. Se você falar, ele necessita, se dá aquele questionamento. Ele necessita de quê? Então, precisa de um complemento para o verbo, né? E como precisa de um complemento, é um verbo transitivo, que tem trânsito, né? Então, ele exige uma continuidade depois dele. E aí, ele exige uma continuidade para o seu sentido ficar completo. E aí, como que a gente define que ele é transitivo? Ele é transitivo indireto. Como que a gente define? Como que a gente descobre que ele é transitivo indireto? Bom, ele tem como característica a presença de alguma coisa entre o verbo e seu complemento, né? Então, no caso aqui, ele necessita, né? Se a gente parar em ele necessita, a gente vai perguntar, ele necessita de quê? E a gente tem essa preposição de, né? Quando a gente utiliza a preposição, e aí esse verbo se torna transitivo indireto. Ele precisa passar pela preposição para ele transitar, né? Então, ele é o verbo transitivo indireto, né? Ele precisa da preposição. Então, assim, a gente pode até fazer uma regra, né? Ele comprou o quê? Tudo que perguntar o quê para o verbo é porque não precisa de preposição. Então, esse verbo vai ser transitivo direto. Tudo que perguntar de quê, por quê, para quem, né? Todos os outros que precisar de algum outro tipo de complemento, ele vai ser transitivo indireto. E na oração 4, a gente está tratando de um verbo bitransitivo. O verbo bitransitivo, alguns verbos, ele tem duas transitividades, né, ao mesmo tempo. Ele é verbo bitransitivo. Por exemplo, nessa frase, ele deu o presente à garota. Agora, se necessita de duas perguntas para complementar o verbo. Uma sem preposição e a outra com preposição. Olha, ele deu o quê? A quem? Né? Nessa primeira pergunta, a gente não utiliza a preposição. Ele deu o quê? Então, quanto a essa primeira pergunta, a gente pode classificar
como um verbo transitivo direto, né? Mas aí tem a outra pergunta na frase, que é a quem. Como cabe essa segunda pergunta, né? Ele deu o quê e a quem, né? Esse verbo ele é bitransitivo, é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Porque o a quem tem uma preposição, né? A garota, e então esse põe uma bitransitividade no verbo. Tá ok, pessoal? Aí eu vou passar um exercíciozinho de fixação desse conteúdo no Google Forms, que aí vocês fazem esse exercício para ir fixando, para ir aplicando melhor esse conceito de transitividade verbal, certo? Um beijo, obrigada pela atenção de vocês.